Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o que é e o que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o dono da obra, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que estar avante, aleluia. Esses últimos dias, como Deus está cobrando de nós, guarda, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Deus nos chama a nossa atenção, igreja, aleluia. Nós temos que nos posicionar, aleluia, para receber o melhor de Deus, aleluia. Temos que ser uma igreja ousada, aleluia, para batalhar e vencer no poder do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Você não está só de jeito nenhum, aleluia. O único jeito, aleluia, é estar na presença do Senhor. Porque sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo nós podemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha a garantia que Ele nos dá, aleluia. Tudo nós podemos na presença do Senhor. Sabe o que Deus diz aqui para mim? Perca tudo, mas não perca a presença de Deus na sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho um tema para esta pregação: do pronto à alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu esse tema: do pronto à alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei como você está, mas o Senhor está dizendo nesta noite: o que está doendo, aleluia, pode estar doendo agora, mas Ele tem o poder de sarar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. A promessa é para hoje, igreja, não é para amanhã. Deus não adia, aleluia. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E há uma promessa sobre a nossa igreja, aleluia. Uma promessa de restauração, aleluia. Ei, Deus quer restaurar, Deus quer transformar, aleluia. Deus quer dar um novo horizonte para ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do jeito que está, não vai ficar, aleluia. Porque o mesmo Deus que anuncia o juízo, também Ele promete, aleluia. Ele está dizendo para tu guardar, mas Ele está dizendo também que Ele te promete uma grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma grande promessa, aleluia, sobre nossas vidas, sobre os nossos ombros. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que tu estás carregando hoje, aleluia, ei, mas Ele tem o poder de te dar alívio. Ele tem o poder de alegrar o teu coração, aleluia. Ele tem o poder de transformar essa situação, por pior que esteja, aleluia. O nosso Deus, Ele tem este poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, se você plantou, você vai colher, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus diz assim: enxugará toda a lágrima. Não sei quem chorou, aleluia, não sei. O Senhor está dizendo: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai restaurar os anos perdidos, aleluia. Nada se perde diante dos olhos do Senhor. Você vai conquistar, aleluia, porque você fez foi para Ele, aleluia. E Ele te conhece, Ele sabe da dificuldade que tu tem passado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fará nova todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele é o dono disso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o convite para nós nessa noite, aleluia, o restaurador está na casa. Deus quer restaurar, aleluia, aquilo que foi perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Para os que choram, há perdão diante do Senhor. Para a igreja, há tempo de avivamento, aleluia. Não importa os desânimos, não importa o que nós temos passado, aleluia.
amém? Como eu tenho dito, nada se perde diante do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem sempre dá um jeito para não cair na reprovação, aleluia, não é verdade? Às vezes a gente sempre dá um jeito. Quando dizemos assim, ó, muitos dizem assim, está desviado, está afastado. Aí quando diz a palavra desviado, diz assim, ó, não, quem é desviado é o diabo, louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá um jeitinho de dizer assim, não, eu estou só afastado. Mas quando a gente se afasta, a gente não deixa Deus, louvado seja o nome do Senhor. E desviado, pior ainda, que está servindo a outro, né? Louvado seja o nome do Senhor, que já sabe que ele não tem nada, aleluia, a te oferecer. Mas diante de Deus, aleluia, mesmo distante ou afastado, Deus nos chama, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer algo novo, aleluia, tem esperança. Aquele que está diante do Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que quer verdadeiramente estar diante do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite o Senhor quer se aproximar mais de você. Se aproxime de Deus, igreja. Guarda o que Ele te deu, aleluia. Não deixe que ninguém venha roubar isso de ti, da tua mente, do teu coração. Porque o amor de Deus é grande, aleluia. E Ele está à espera daquele que quer verdadeiramente estar na presença dEle, se aproximar dEle, aleluia. Mas muitos de nós, aleluia, está fadado ao fracasso. Deus me dizia esta palavra. Muitos estão com medo, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. É questão de segundos, aleluia. A gente vê os nossos entes queridos morrerem, aleluia. Nós vimos os hospitais cheios, aleluia. Nós falamos, igreja, muitos falam, imaginam. Mas cadê a ação da igreja? Cadê os irmãos que busquem a adoração do Senhor? Que praticam a oração de busca dos perdidos, dos afastados, aleluia. Não ficamos só em imaginação. O Senhor quer que nós entramos em ação. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje aqui sentado o Senhor mostrava algo novo sobre esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor falando para mim, filha, vou mudar tudo. Vou fazer tudo novo. Vocês verão pelos olhos da fé o que Deus vai fazer sobre este templo, sobre esta casa. Como fala lá em Ageu, louvado seja o nome do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, aleluia. Deus vai tirar o peso, aleluia. Deus vai mostrar que Ele é Deus todo tempo e toda hora sobre esta igreja, aleluia. Ainda tem um profeta na terra, aleluia. Quando Deus usa, aleluia, quando Deus fala, está falado para a glória do Senhor Jesus. E o bom é ouvir Deus falar, aleluia. A gente se calar e deixar Deus falar. E Deus está falando. Mas nós temos que estar atentos, os ouvidos atentos, aleluia, ao que Deus quer fazer aqui, aleluia. Não é só diante do bispo, não, é diante da igreja, do todo, do corpo da igreja. Algo onde uma unção diferente, aleluia. Deus vai tirar o peso, aleluia, vai tirar o jugo, vai despedaçar para a glória do Senhor Jesus, amém? E vocês vão ver uma nova unção entrando dentro desta casa. Há um grande avivamento dentro da frente missionária. Não é para amanhã, é para hoje, louvado seja o nome do Senhor.
palavra que fala todo lascado. A melhorzinha que ele acha. E o Senhor disse que nós temos que guardar até nossa boca do que nós vamos falar. O que nós temos falado é de bom ou é de ruim? O que nós temos falado é para levantar ou é para matar? Louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos falado, aleluia, é para massagear o ego ou é para libertar? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele que nem Jesus, aleluia, como Davi, irmão, em Salmos, louvado seja o nome do Senhor, ele estava passando também pelas faces da vida dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como a dona Antônia falou, tem fase na vida da gente que o salmista fala também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor também nos direciona o que nós estamos passando, igreja. E quando eu vi ela dizer, apressa-te, Senhor, em meu auxílio, eu digo, eita fase que ele não está passando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem outra também que diz, tem misericórdia de mim, Senhor, meu Deus, que fase também da misericórdia do Senhor nos alcançar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem outra também que fala, guarda-me, Senhor, dos meus inimigos. Olha que Davi estava pedindo ao Senhor, aleluia. E toda a fase das nossas vidas, aleluia, também Deus está ouvindo, aleluia. E Ele sabe o que está acontecendo na tua vida, igreja. Não despreze nada do Senhor, aleluia. Porque tudo que está diante do Senhor tem um objetivo. Tem algo que Deus está fazendo você crescer, aleluia. Não você ficar caído, louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar a hora, aleluia, assim como Davi pedia para o Senhor, nas fases da sua vida, aleluia, também comece a pedir, porque aí tu vai ver o grande avivamento que Deus estava fazendo ali com Davi, Ele vai começar a fazer com você também. Não é diferente contigo, aleluia. Vai lá nos Salmos que você vai ver as mesmas fases que você está passando. E também tem aquela que diz, sonda-me, Senhor, e tu conheces o meu coração. Tem aquela fase que diz assim também, cria em mim, Senhor, um espírito contrito. Que mais, igreja? Quem sabe? Segundo o teu coração. Meu Deus, olha a fase que a gente passa, aleluia. E Deus está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem outro também, que o Senhor nos fala aqui na palavra dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não temos que priorizar somente aquilo que nós queremos, não, igreja. Nós temos que priorizar aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este culto, Deus está dando entendimento para nós, aleluia, que tudo que nós colocarmos diante do Senhor tem uma resposta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem resposta chegando hoje para ti, aleluia. Não sei como estás, mas o Senhor está dizendo, eu tenho resposta para ti, louvado seja o nome do Senhor. Não, Deus não deseja apenas dores, Deus não deseja apenas lágrimas, aleluia, mas Deus quer que você reconheça quem é Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, pede que nós abandonamos tudo, mas que nós não perdamos a nossa fé nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor também fala em 2 Crônicas 7,14. Ele diz assim, para ti e para mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e
nós, aleluia. Deus deseja, aleluia, que nós estejamos mesmo, que ninguém negligencie, aleluia, o poder da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz assim: ei filho, olha para mim, amém, glória a Deus. O Senhor está dizendo para te olhar para Ele, aleluia. Olha o que o Senhor fala também na palavra dele, louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer aqui uma rápida analogia diante da palavra do Senhor. Em 1 Reis 18:21 diz assim: Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus já falou para ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus está presente a todo momento e a toda hora, aleluia, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o seu Deus o seguiu, mas se Baal seguiu, o povo, porém, não lhe respondeu nada. Imagine hoje para nós viver um tempo onde o que é certo parece errado e o que é errado parece certo. Amém, igreja? Estão entendendo? Foi exatamente isso que Elias enfrentou no seu reinado de Acabe. O rei de Israel, influenciado pela sua esposa Jezabel, Acabe levou o povo a adorar Baal, os deuses falsos associados à fertilidade e à prosperidade material. Nesse cenário de caos espiritual, os profetas do Senhor foram perseguidos e mortos, substituídos por 45 profetas de Baal. Olha que situação. Parece uma história distante, mas na verdade reflete muito da realidade de hoje. Quantas vezes tentamos servir a Deus, enquanto na verdade reflete muito também atrás dos outros deuses. Quais os outros deuses? Dinheiro, sucesso, prazer ou até mesmo ideologias humanas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto queremos explorar como Elias restaurou o altar do Senhor no Monte Carmelo. E com essa história nos define a examinar nossas próprias vidas. Será que nossos altares estão firmes ou em ruína? Como podemos voltar ao Senhor e experimentar sua presença transformadora? Louvado seja o nome do Senhor. Acabe e Jezabel não apenas promoveram a idolatria, mas também criaram um ambiente onde a verdade era sufocada. O povo de Israel estava dividido, tentando servir a Deus e aos ídolos, e ao mesmo tempo isso soa. Muitos de nós vivemos assim, querendo servir a Deus, mas também queremos manter os nossos ídolos pessoais. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse claramente em Mateus 6:24: ninguém pode servir dois senhores. Ou colocando Deus em primeiro lugar, ou permitindo que os outros deuses ocupem o seu lugar. A história de Elias é um lembrete poderoso de que precisamos tomar uma posição certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O desafio do Monte Carmelo, Elias não se intimidou com a multidão dos 450 profetas de Baal. Ele propôs um desafio simples, mas impactante. 2 holocaustos seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Olha só, o Deus que responde com fogo seria conhecido como verdadeiro. Olha o propósito. O profeta de Baal clamaram, gritaram e até se feriram, mas nada aconteceu. Olha o barulho de um adorador. Olha o barulho de um crente que ora, aleluia. Um crente que tem fé, aleluia.
aleluia. Pode acontecer tudo, pode querer desabar o mundo, mas eles continuam na presença do Senhor. Ele continua fazendo o que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar um puxando para cá, outro para cá, mas ele continua no centro da atenção de Deus. Nada tira a atenção dele, aleluia, porque ele sabe em que ele tem crido, ele sabe em quem ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os profetas gritavam de Baal, gritavam, aleluia. Então aí Elias entra em cena, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chamou o povo para perto e começou a restaurar o altar do Senhor, que estava, aleluia, em ruínas. E este ato simboliza algo profundo. Antes de vermos a glória do Senhor, aleluia, precisamos restaurar a nossa conexão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos desejam hoje, aleluia? Essa pergunta fica para você mesmo, aleluia. Quantos querem restauração hoje, aleluia? Quantos querem se reconciliar hoje, aleluia? Quantos querem verdadeiramente esse Deus hoje, aceitar esse Deus, aleluia? Fique aí com você, amém? Vai meditando, aleluia. E o altar representa um lugar de encontro entre Deus e o homem, aleluia. Quando está em ruína, significa que nossa comunhão com Deus foi quebrada pelo pecado, pela desobediência. Elias não apenas construiu um altar físico, mas apontou para algo muito maior: a necessidade de restauração espiritual. Quantos de nós precisam dessa restauração? Aleluia. Eu e minha casa precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é ser restaurado por Deus, igreja. Não é vergonhoso não, aleluia. A vergonha é ficar com erro, aleluia. Mas se Deus está dizendo que Ele pode transformar, Ele pode mudar, aleluia, não tem que ter vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem que ter medo de Deus, aleluia. Porque o tempo todo Ele está de braço aberto te chamando. Vem, filho meu. Vem, amado meu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes tem gente que se afasta. Aí para voltar, não, eu estou com vergonha, não vou. Como é que os irmãos vão olhar para mim do jeito que nós estamos vendo? Aleluia. Vivo e a cores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Mas antes de transparecer para Deus, mesmo, aleluia. Porque nada que se esconde, irmão, ninguém vai ver, só quem vai ver é o Senhor. Mas uma hora vai ter que aparecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? E hoje Jesus, aleluia, é o nosso restaurador. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Quando entregamos nossas vidas a Ele, somos transformados de dentro para fora. É como se o altar do nosso coração fosse reconstruído pedra por pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os elementos que Elias usou foi esse recurso. Isso me chamou muita atenção. A fé desse homem, o poder que restaurou o altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sacrifício que esse homem fez, aleluia, diante de Deus. E Deus não envergonhou o profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele dá honra, amém, glória a Deus. Aqueles que ninguém quer dar, aleluia, Deus vai e mostra que Ele é Deus. E que Ele pode fazer sim, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E ali, Elias trouxe as 12 pedras, o rego, a lenha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o cântaro de água, o fogo do céu, aleluia, e um novilho. Olha como é tremendo. Elias usou 12 pedras para construir o altar. Olha a simbologia do que ele fez diante do Senhor, representando
profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos aqui um grande homem, um grande profeta. E não sei por que pesa esse nome da pessoa dizer: ei, tu és profeta. Profeta é tu profetizar e Deus responder, igreja. Em cima da luz. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês aqui são privilegiados, porque Deus tem um profeta aqui na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes de Deus falar, Ele tem que se revelar à igreja. Antes que Deus venha falar para você, Ele tem que se revelar para alguém. Priorize o que Deus já te deu, aleluia. Guarda o que tu tem, louvado seja o nome do Senhor. Guarda o bispo dessa igreja, aleluia, como pastor, diante das vossas orações. Qual é a prioridade? Deus escolheu esse homem como profeta para você, para nações, para todos nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Escolheu você também para profetizar dentro da sua casa, profetizar para alguém que precisa da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele abre a boca, eu nunca me esqueci disso. Estava chovendo um dia. Eu digo: saber se o pastor, se o bispo é profeta dele. Eu fiz. Eu vou pedir. Aí ele começou a orar quietinho, do jeito que ele faz. Ele fica quietinho que ninguém mexe com ele. Mas é falando com Deus. E era muita chuva, o céu começou a escurecer. E ele disse assim: eu vou orar e não vai chover. Eu digo: agora eu quero ver. Agora eu quero ver se ele vai dizer um beijo. Meu Deus. Eu fiz prova dele, aleluia. Mas o Senhor disse que nós também temos que fazer. Glória a Deus. Eu digo: escapei, não estou em pecado. Amém? E ele disse: Senhor, se tu és comigo hoje, não vai chover. Só vai chover depois que tudo terminar e tu bota na chuva. Eu disse: meu Deus. E eu disse isso até para o meu marido. Eu digo: gente, ninguém briga com o pastor não, porque eu disse para o meu marido que eu vi Deus fazer. Ele cessou tudo, olha, a nuvem saiu, passou para o outro lado, foi para outro lugar. Eu vi a nuvem saindo, eu disse assim: meu Deus, está saindo mesmo, está indo embora. Então o profeta é isso. Deus, ele te ouve e ele faz para a glória do Senhor Jesus. E você tem isso, aleluia. Priorize, guarde o que tem, aleluia, para que ninguém venha tomar, ninguém tirar de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E cada um de nós somos essa pedra viva, aleluia, sobre os fundamentos de Deus, aleluia. É tempo mesmo de nós nos levantar. É tempo de nós glorificarmos mesmo dentro da nossa casa. É tempo de nós sairmos atrás dos perdidos, aqueles que estão aí do lado de fora, aleluia. É tempo, igreja, o avivamento é esse. É almas, criar almas para o reino de Deus. E eu também vejo isso nele, um grande ganhador de almas. Aleluia. O bispo, ele não perde uma alma, meu amigo. Ele já fica só no gatilho, só procurando, aleluia. Mas diante das orações, pode ele não chegar lá, mas as orações chegam, isso é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode não tocar, mas Jesus toca. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você também é esse restaurador. Você pode também, aleluia, nesse tempo, aleluia, que o Senhor é esse tempo devido, aleluia. É tempo de nós restaurarmos o nosso altar. É tempo de nós dizermos mesmo: Senhor, eu vou fazer a minha parte, aleluia. Deus, eu quero fazer parte da tua obra. Igreja, tem esse negócio de dizer assim: fulano está lá, mas tu tem que dizer: mas meu lugarzinho também está. Um dia eu vou conquistar diante dele, aleluia. Uma hora vai chegar a minha hora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem que não quer? A fila anda, igreja. E você tem que andar também. A igreja tem que estar em movimento, aleluia. E você também está sendo movimentado pelo Senhor. E Jesus é essa pedra angular no meio de nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pegou o rei
Vou fazer só aqui, entre o altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que simboliza a separação e a santificação. Quando ele colocou ao redor, eu creio assim, que ele diz assim: guarda aqui, Senhor, a tua aliança, fecha aqui. Só os teus. Aleluia. É assim que Deus usa a igreja. É assim que Deus toca no teu coração. É assim que tu vem para a igreja adorar o Senhor. Aleluia. Porque Ele que unifica, Ele que traz o Espírito Santo que faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus exige exclusivamente nossa adoração. Não podemos servir a Ele e ao mundo ao mesmo tempo. O rei também nos lembra da importância de estabelecer limite em nossas vidas. Passeemos na palavra de Deus para evitar a contaminação com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pense nisso. Qual mundo você tem permitido entrar em sua vida? Que limite precisa ser traçado para honrar a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que hoje tu pense nisso. Qual mundo você tem permitido entrar em sua vida? Que limite precisa ser traçado para honrar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também ele trouxe a lenha, igreja. Aleluia. Quando se fala de lenha, vai ter que ter fogo, não é verdade? Que a lenha tem que queimar. Louvado seja o nome do Senhor. A lenha representa aqui a nossa natureza humana, que precisa ser consumida